Beleza, tudo bem? Começa mais um Papo do PC, matéria pro Auto News, pros nossos canais na internet, pro Facebook. Tô aqui com o meu amigo Francisco Vieira Garonce, tá? Que é hoje o responsável, um dos responsáveis pela educação no trânsito do Denatran. Então estou em Brasília, uma oportunidade da gente conversar com ele sobre essas questões, né, Garonce, que nos afetam diretamente. Então, se você é motorista, é pedestre, é ciclista, né, você certamente é impactado de alguma forma pelo trânsito. E a gente tem visto muitas barbaridades acontecer, né, por questões de educação no trânsito, por vias, a gente vai falar também, não eximir a culpa também de todos os sistemas do trânsito. E o Garonce está me propiciando essa volta aqui por Brasília. A gente vai bater um papo muito tranquilo. Eu já coloquei alguns grupos do WhatsApp que a gente tem e já tem algumas perguntas de jornalistas e de parceiros nossos, né? Então eu vou começar, Garonce, com uma pergunta da Carmen Sestari, uma jornalista bem conceituada de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que ela diz o seguinte, está bem dentro da sua área. Por que não se resolve o problema de educação do trânsito? Então o que está faltando, né? De quem é essa responsabilidade por formar e por educar esse condutor que está causando esse impacto todo que a gente vê no trânsito hoje? Olha, Paulo, bom dia aí o pessoal que nos ouve, que nos assiste. E é excelente ter essa oportunidade de levar a informação do trabalho que vem sendo feito. A educação para o trânsito não é algo que da noite para o dia você resolva essa questão. É um trabalho contínuo, ele é extenso e que nós estamos fazendo. É fundamental entender que a educação para o trânsito não é só a formação do condutor. A formação do condutor é importante porque ele é um dos atores que realmente proporciona o fluxo ao trânsito, é aquele que tem um papel fundamental nesse contexto, ele é um dos protagonistas. Mas a educação para o trânsito é de todos que participam do trânsito. E ainda aquelas pessoas que fazem, né, a opção de não ter um veículo, não ter uma moto, a sequer serem ciclistas. Ele é apenas um pedestre, mas não é apenas um pedestre, ele é o pedestre, um dos elementos fundamentais dentro do trânsito. Então nós entendemos que educação para o trânsito é educação para a cidadania. Você precisa formar a criança, porque é a fase da vida em que nós estamos prontos para assimilar os conhecimentos. E essa criança ela tem que entender o trânsito como um dos elementos da vida em sociedade. Então nós temos essa ação que é muito forte junto a todos os educadores no Brasil. E hoje essa ação vai desde a atividade pré-escolar, nós temos uma ação forte no ensino fundamental, temos no ensino médio e envolvimento das universidades. Ou seja, nós buscamos envolver toda a parte educativa do país com as ações de educação para o trânsito. Cada um tem uma abordagem específica, existe material didático que foi desenvolvido e nós estamos iniciando a distribuição ainda nesse semestre, para ele ser aplicado a partir do primeiro semestre do ano que vem. São muitas ações. Agora, o resultado não é da noite para o dia. Nós vamos formar os cidadãos, vamos mostrar a eles qual é a importância de cada um dentro do trânsito, mostrar que o respeito, a entender o próximo é uma das principais funções daquele que está integrando o trânsito, porque só assim nós entendemos que vamos conseguir para o nosso país um trânsito civilizado, humanizado, e com isso nós cumprimos a missão que nós entendemos que é a de todos que estão dentro do Denatran, que é salvar vidas. Se todos nós que lá estamos entendermos isso, se cada professor, seja do ensino pré-escolar ao universitário, entender que quando ele conversa sobre trânsito com seus alunos, quando ele fala sobre a compreensão das regras, entender por que é que todo mundo tem que colocar um cinto, por que que hoje nós estamos andando com o farol aceso, por que é que nós não podemos atender o celular durante um percurso. Isso daí não é simplesmente para cumprir uma legislação. Isso daí é para promover um trânsito seguro. E promover um trânsito seguro é salvar vidas. E a parte de todo mundo, né? O que você falou, achei muito interessante essa formação de base, né? A gente formar hoje o motorista que vai estar nas ruas amanhã. Então campanhas em escola, né? A gente tem visto. Ontem eu tive no Denatran
tive a oportunidade de conhecer a estrutura do Denatran, né? Conversei com o diretor também do Denatran, muito legal. É uma outra entrevista que eu vou colocar também aqui para você ouvir depois. Então é muito interessante ver realmente que tem pessoas que estão estudando e estão empenhadas nisso, né? E o trânsito, como ele falou, é parte de todo mundo. Então não adianta eu ficar querendo achar culpa, né? E a gente nota, e aí já vou entrar numa outra pergunta, que o Valdec fez pra gente, também bastante interessante, com essas questões de trânsito. E hoje a gente está vendo, né, que as infrações de trânsito, elas estão sendo punidas também. Os infratores, o que a gente chama de crime de trânsito, eles também estão sendo punidos. Isso é muito importante, né? E o Valdec perguntou o seguinte, a gente tá aqui em Brasília, você nota que o carro já começou a fazer um barulhinho a mais, já dá uma trepidada, né? E a gente tem, na realidade, um problema de via. Eu costumo falar, não sei se você vai concordar comigo, os trânsitos, ele compõe o seguinte: motorista, via, né? E o próprio veículo. Motorista, vias e veículos. E aí ele perguntou para mim o seguinte: nos casos de acidente, né, por que não se responsabiliza também, procura se imputar também? Por exemplo, eu bati aqui, sofri um acidente e tinha um buraco, né? Por que também não se busca o causador da via, né? Como é que a via entra nesse processo? Respondendo essa pergunta do Valdec. Dentro do Conselho Nacional de Trânsito existem as câmaras temáticas que cuidam dos diversos setores e fazem estudos. Essas câmaras temáticas são representadas, né? São montadas com representantes de todos os segmentos da sociedade, por especialistas. Tem que voltar aqui. Já pegamos o trânsito meio engarrafado aqui em Brasília, né? Tá tendo jogo aqui, hoje é dia de jogo. Brasília, que é uma das sedes dos Jogos Olímpicos aí na parte de futebol, né? Então, pessoal, a gente vai... Esse é aquele papo bem ao vivo, sabe? Não é ao vivo, mas é como se fosse. É o que tá acontecendo aqui com a gente em Brasília, né? E com relação às vias, existe um estudo em curso em uma das câmaras temáticas que cuidam das questões relacionadas à sinalização e às vias públicas. E uma das coisas que se quer no estudo que está sendo conduzido é justamente não só educar e esclarecer, como responsabilizar todos aqueles que têm a obrigação de manter as condições ideais, propícias para que haja um trânsito seguro. Via, sinalização, né? A gente está botando o pacote todo do trânsito, né? E aí entra uma questão que é muito importante, que está sendo um dos grandes focos da atual gestão do Denatran, que é a municipalização do Sistema Nacional de Trânsito. O que é isso? Nós temos os entes, né, do Sistema Nacional de Trânsito, que é o Denatran, o Departamento Nacional, como órgão máximo. Você tem os departamentos estaduais, que são os grandes órgãos executivos, que têm a obrigação legal de fazer a fiscalização e proceder à punição. E os municípios, que são integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, eles passam a contar com uma via de recursos que entram em função das ações relacionadas ao Sistema Nacional de Trânsito, mas eles assumem também a responsabilidade. E quando você consegue, né, com esse processo da municipalização, realmente fazer chegar o recurso e fazerem chegar os meios até a ponta do sistema, que é o município, nós acreditamos que essa é a melhor forma de fazer com que não só a educação para o trânsito chegue, mas também que o trânsito seja promovido de uma forma segura. E a questão das vias está diretamente relacionada a isso. Porque grande parte das vias estão sob responsabilidade da esfera municipal. E eles terão condições. Porque a parte mais triste que tem é quando começa a haver um jogo de culpa. A culpa é de quem? E é uma esfera jogando para outra. Então, quando você tem o município integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, ele tem esta responsabilidade clara. E aí o cidadão, que tem realmente, quem cobra isso, ele tem como cobrar, porque ele fala, não, o meu município, ele está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito e ele precisa responder a essa demanda que nós estamos fazendo. Muito bom, isso é realmente importante, integrar todos os sistemas, né? Como ele falou no começo, assim, o trânsito somos todos nós, não tem jeito, né? De alguma forma a gente é impactado. Um outro questionamento que nos fizeram foi assim, essa culpa também de moto, né? Por que todo mundo sempre coloca a culpa na moto? E eu sempre falo aqui, vocês já ouviram eu dizendo isso, que a moto assim, é um dos veículos mais inteligentes que tem. Infelizmente a gente não tem condutores preparados, as vias, né? Quem está em Campo Grande, a gente sabe que em outras cidades do Brasil
você que está nos assistindo em outra cidade também, aquela buraqueira. Então o motociclista, quando está num buraco, está no calombo. Então é muito ruim para quem está em cima de duas rodas, né, que já é mais suscetível a acidente do que o carro, né, ficar exposto a uma condição dessa. Como é que vocês veem a questão do motociclista? A gente sabe que até no interior também, vocês atuam no Brasil inteiro. Você que está nos assistindo no Nordeste, a gente sabe, estava até comentando isso, que no Nordeste as pessoas trocaram jegue pela moto. E pessoas que muitas vezes não têm nem habilitação, tá? Então como é que vocês encaram esse lance, a moto como um fator impactante no trânsito? A gente sabe que hoje os acidentes de moto lotam hospitais, principalmente na parte de ortopedia e trauma. A gente vê muitos leitos sendo ocupados, então isso impacta muito e gera até um prejuízo maior, né? Como é que o Denatran vê essa questão do motociclista? E esse é um problema, Paulo, que não é só do Brasil. Nós temos um pacto, né? O nosso país assinou aí a Carta de Brasília, que foi no ano passado, na metade da década, para a redução de acidentes de trânsito, que foi proposto pela Organização das Nações Unidas, e o Brasil é signatário dessa década por um trânsito mais seguro. E são inúmeras ações, e uma dessas ações é justamente voltada para os motociclistas, porque nós temos hoje um aumento significativo, ano após ano, de acidentes com motociclistas e muitos acidentes com um grau de mortalidade enorme. Então esta é uma grande preocupação. E muitas das vezes nós não acreditamos que alguém que esteja conduzindo uma motocicleta, que ele tenha a intenção de se matar. E muitas vezes ele acaba se matando por desconhecer o risco ao qual ele está se submetendo. Ele não acredita que aquilo possa acontecer com ele. Só que isso acontece, e acontece muito. Como falei, a educação, o esclarecimento, deixar muito claro para esta pessoa que o risco ao qual ele está se submetendo é muito grande. Isto é uma das nossas obrigações. E é obrigação não por ser órgão público, é uma obrigação de um ser humano, você não permitir que pessoas morram em número cada vez maior. E a educação, o esclarecimento do condutor a respeito disso é uma das ações que nós temos tomado. A gente tem buscado, através das coordenações estaduais de educação para o trânsito, junto com os municípios que já estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito e que têm programas de educação, para deixar claro para esse cidadão, para esse condutor das motocicletas, dos ciclomotores, que aquilo que ele tem regras para seguir o trânsito. E essas regras não estão ali apenas para recolher multas, não. Elas estão ali para fazer com que aquele trânsito seja seguro, para que a vida daquele condutor seja preservada, para a vida do pedestre seja preservada. Muitas vezes nós temos relatos aí de colegas nossos que trabalham com educação para o trânsito no interior do nosso país e que falam, olha, é aquele sertanejo, é o homem do interior que substituiu o lombo do burro, que substituiu o jegue por uma moto. E no lombo do jegue, do burro, ele colocava, subia ele, a senhora, o filho pequeno, capacete para ninguém, e o limite era o quanto o jegue aguentava. E infelizmente essas pessoas às vezes acabam adquirindo uma motocicleta, não estão habilitados para isto e vão colocando ali em cima o quanto ele acha que a motocicleta aguenta. Parece que está em cima de um jegue, não usava capacete no jegue, não vai usar, não usa ali na moto, né? E o pior, aquele animal que era usado, né, que tinha uma finalidade, ele acaba sendo abandonado, ele se torna um risco nas vias. Muito comum um outro problema no Nordeste, né? E assim, os órgãos que têm que fiscalizar isso, até porque não são todos os municípios brasileiros que estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, não é fácil, é uma tarefa realmente grande, mas ela tem que ser feita. E nós temos pessoas trabalhando nisso, nós temos exemplos, nós recebemos e vamos te passar vídeos de campanhas educativas no interior do Brasil, educadores para o trânsito, que são pessoas abnegadas, que realmente trabalham com amor, com empenho, porque são pessoas que acreditam realmente e fazem isso, né? Que estão ali não é para simplesmente transmitir um programa educativo, eles estão ali para salvar vidas. Se eles forem dormir à noite com a certeza de que pelo menos uma família
continuou íntegra, com seus componentes todos saudáveis, produzindo, com a mãe podendo cuidar dos filhos, com o pai podendo prover a sua família, esses educadores já estão mais do que pagos. A realização deles é isso. E isso é que faz com que eles enfrentem, às vezes, 6, 7 horas de estrada de terra para chegar num município lá no interior do estado, em que falam, poxa, mas lá é uma cidade que tem 10 mil habitantes só, não interessa. Uma família, né? Mas lá, se eu passar 6 horas na estrada, chegar lá e uma família me ouvir, e essa uma família deixar de colocar suas crianças em cima de uma moto, sem o capacete, e se enfiar embaixo de um carro e destruir uma família, matar, crianças morrem todos os dias no trânsito, que nos dá uma tristeza imensa. É porque, infelizmente, a gente não tem como constatar estatisticamente aquela família que no final do dia voltou para casa viva. O que as estatísticas levantam são aqueles que morrem. Mas nós vamos fazer de tudo para reduzir isso, porque se todo o esforço salvar uma vida, já valeu. Agora, a gente sabe que cada esforço desse salva muito mais do que uma vida. Só fazer um parênteses aqui, ele está falando de salvar a vida. O Garonce foi piloto do Esquadrão Pelicano, de busca e salvamento. Quando ele pilotava o helicóptero, eu ficava pendurado embaixo dele numa corda. Então essa amizade nossa, que já dura mais de 2 décadas, né, vem daí. A gente se conheceu assim, né, trabalhando junto no sistema de busca e salvamento da Força Aérea. Então essa vontade de salvar vidas, a gente nota com muita realidade. Não é um discurso de politiqueiro, né, de um discurso vazio. Isso aqui é um discurso de quem realmente está acreditando nisso, né? E na busca e salvamento, a gente tem o nosso hino, né? Por uma vida, ordem a lutar. Mas eu não vou nem falar muito nessa seara aqui, senão você falou de formação, e a gente tem uma outra questão que está muito na polêmica aí, que são os simuladores. Queria que você me falasse um pouco de como é que está essa questão, né? Obrigatoriedade, entra em vigor ou não a lei que vai obrigar os simuladores. É melhor para quem está se formando hoje numa autoescola? Como é que está o lance dos simuladores? Houve uma certa insegurança por parte dos proprietários, donos dos centros de formação de condutores, porque no passado houve a definição dessa resolução pelo Conselho Nacional de Trânsito. Posteriormente, a data foi postergada de aplicação dessa resolução. Ela transformou a obrigatoriedade do simulador em uma opção, e tudo isso gerou uma grande confusão, instabilidade. Né? Tanto para quem está formando, como para quem está sendo formado. Todos. Né? E os donos dos centros de formação de condutores ficaram muito receosos de fazer o investimento ou de assumir uma responsabilidade de um comodato. Quanto custa um simulador aí? Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Hoje ele está sendo oferecido aí no mercado em torno de 40 mil reais. Não é um investimento pequeno, né? Não é um investimento. É mais um carro naquele centro de condutor, né? Existem linhas de crédito com taxas de juros diferenciadas, tanto oferecidas pelo BNDES quanto pela Caixa Econômica Federal. Mas isso daí é uma relação comercial que o dono do Centro de Formação de Condutores estabelece com a indústria nacional. Hoje nós temos 6 empresas no Brasil que estão homologadas pelo Denatran para fornecer. A homologação dessas empresas, ela está aberta continuamente. Qualquer empresa que queira produzir o simulador pode entrar com o processo. Existe um protocolo científico de exigências que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina, com base em um extenso estudo sobre a validade desses simuladores. E eu tenho uma experiência pessoal, como eu já fiz muitos simuladores de avião, de helicópteros. Eu acredito, porque eu já estive em situações reais de voo, em que o ensinamento que eu adquiri em um treinamento de simulador foi o que fez com que a gente pudesse conduzir a situação para um pouso seguro. Então eu acredito que o simulador realmente ajuda na formação do indivíduo que vai conduzir qualquer coisa, seja um navio, um trem, um automóvel. Agora, existe também por parte daqueles, porque a reação à mudança é natural. E eles acreditam, muitos acreditam que não, mas a habilidade de conduzir, essa daí só se tem realmente no carro. Eu não tenho a menor dúvida de que, assim como ninguém tira um brevet de piloto de avião só no simulador, não há como você expedir uma carteira nacional de habilitação para alguém que só conduziu um simulador veicular.
Não é essa a questão, até porque das 25 horas aula que são exigidas, né, da parte prática, são somente 5 horas aula feitas no simulador, né? E são as 5 primeiras. Posteriormente, das 4 horas de treinamento noturno, 3 horas podem ser feitas no simulador, mas isso é opcional. O que é obrigatório são as 5 primeiras aulas. E constatadamente ele ajuda, né? Ele ajuda. Economiza, expõe menos a pessoa que está se formando naquele primeiro momento do trânsito. Então é algo estudado, não é? Não foi feito, vou fazer um simulador. Não foi alguém que achou que era bom e decidiu colocar ali. Por parte das indústrias estão aí produzindo os seus simuladores, elas atendem a demanda nacional. E nós estamos com um trabalho intenso de mostrar para os centros de formação de condutores de que esta obrigatoriedade, ela está sendo exigida e será cada vez mais. A fiscalização tem se intensificado. Então, aqueles que acreditavam que existe infelizmente essa cultura de a lei que não vai pegar. Isso é um problema no Brasil, né? Já pegou. Então, hoje, se há alguma ação que possa aparecer como algo que, não estão fazendo valer a resolução, é única e simplesmente porque nós não podemos punir o cidadão, aquele que chega num centro de formação, pergunta quanto é um curso, paga por ele, faz a sua parte do treinamento, estuda a parte teórica, passa no exame teórico, faz o teste prático. Ele não pode ser penalizado, né? E no final das contas ficaria sem receber a sua habilitação por um erro de procedimento do centro de formação, do departamento estadual, do Denatran. Então nós não podemos punir aquele que cumpriu a sua parte, mas nós também não podemos negligenciar o cumprimento da lei. Então hoje estamos colocando na mesma mesa, e isso não é isso é fato. Nós estamos chamando as indústrias que produzem, nós chamamos os representantes dos centros de formação de condutores, colocamos na mesa mesmo, sentados um de frente para o outro, e assim nós temos conseguido resolver todas as dificuldades que são apresentadas quando nos colocam, a indústria não oferece, vem a indústria, o que você consegue oferecer? Hoje existe a possibilidade do comodato, né? As autoescolas, os centros de formação de condutores, eles não precisam mais investir um grande recurso para poder implantar o simulador. Esses centros de simulação não tem mais justificativa, né? São compartilhados, vários centros podem ter um mesmo centro de simulação, ou seja, o custo pode ser compartilhado. A própria instrução, a legislação permite que até 3 treinamentos de simulador aconteçam ao mesmo tempo, com um único instrutor conduzindo os 3. Ou seja, viabilizamos de todas as formas, mantendo a qualidade do treinamento, proporcionando aos centros de formação o acesso aos simuladores. E agora o nosso próximo passo é realmente impedir que carteiras sejam emitidas sem o treinamento do simulador. Então fico alerta para você que está nesse processo de tirar a habilitação, né, de ter a sua primeira habilitação, o seu filho, alguém, então fico alerta com relação a isso. A formação, como a gente falou, o condutor é um dos pilares do trânsito, e a sua formação é super importante. Garoto, eu queria agradecer esse bate-papo aqui, a gente falou de um monte de assuntos interessantes. Eu sei que você deve ter um monte de dúvida, e eu sei também que, conhecendo o Garonce, ele está aberto a isso. Eu vou permitir colocar aqui o e-mail dele, da assessoria dele. Então, se você tem algum questionamento, se você tem alguma sugestão, eu acho que o trânsito ele é feito para todos. Inclusive nós somos participantes dele e podemos até com sugestões, com reclamações, com críticas, aquelas que realmente são construtivas com o objetivo de melhorar o trânsito. Tenho certeza que isso vai bater muito bem no Denatran. Então, com esse vídeo, com a autorização do Garonce, que eu tive lá ontem, a gente vai ter esse canal. Passa para mim, eu passo para ele, eu passo para ele direto. Então assim, porque eu acho que ouvindo vocês, como eu coloquei aqui alguns grupos do WhatsApp que a gente tem, e já tiveram vários questionamentos, inclusive alguns eu nem vou conseguir fazer aqui, porque entram muito especificamente em algumas áreas, mas eu vou passar direto para ele. Tá? E a gente vai responder para vocês, tá bom? Aproveitar que o sinal tá fechado. Obrigado pelo bate-papo. É isso aí, pessoal. Valeu, fique aí com a gente. Se gostou, dá um like, compartilha, curte, assunto importante, tá bom? Valeu, galera, um abraço, fui.